Pai do Senhor, estou aqui para fazer um estudo a respeito da salvação, que ela é incondicional. Nós não vamos falar dessa vez agora sobre a predestinação, mas nós vamos ver que há muitos erros aí nesses ensinamentos, nessa teologia que os neopentecostais eles pregam que o crente pede a salvação. Vamos ver aqui então 1 João 3, versículo 9. 1 João 3, 9. 1 João 3, 9. 1 João 3, 9. Ele diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então esse versículo aqui fala que o crente não pode pecar. Vamos ver outra referência aqui também. 3, versículo 6. Ele diz assim: qualquer que permanece nele não peca, porque que peca não viu e nem conheceu. Então aqui nesse versículo que mais uma vez prova que o crente não peca. Agora vamos ver outra referência aqui. 1 João 3, 18. 1 João 3, 18. 1 João 5, 18, perdão. 1 João 5, 18. 1 João 5, 18 diz: sabemos que todo que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, se nós fazemos aqui uma comparação, vamos comparar então, por exemplo, com João. Vamos comparar aqui com João. João 1 João capítulo 1 e o versículo 8. Ele: se dissemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então aqui tem uma contradição. Então esse versículo aqui, 1 João 1,8, ele entra em contradição. Ele entraria em contradição se nós entendemos a Bíblia distorcendo a verdade. Porque, por exemplo, 1 João 1, versículo 8, ele diz que se dissemos que não temos pecado, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se nós formos para João, 1 João 3, 9, 1 João 3, 6, 1 João 3, 8, ele diz que o crente não peca. Quer ver aqui? Vamos conferir aqui esse versículo aí, depois nós vamos ver outras escrituras aqui. Por exemplo, 1 João 5, versículo 18, ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então o crente, uma vez ele nasceu de novo. Veja bem que Jesus falou em João 3, versículo 5, 3, versículo 3, 3, versículo 5 e 3, versículo 7. Jesus disse que não nasceu da água e do Espírito. Aqui é um novo nascimento, e a pessoa passa a ser uma nova criatura. Então essa nova criatura, ele recebe o que? Ele é perdoado dos seus pecados, lavado na palavra de Deus, santificado na palavra de Deus, e lavado no sangue de Jesus, e purificado e santificado no Espírito de Deus. Então, essa pessoa, ele é uma nova criatura, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz que nós somos uma nova criatura. Quem é essa nova criatura? Essa nova criatura é essa pessoa que confessou Cristo como seu único Salvador. Em João 3, versículo 5, ele diz que nasceu da água e do Espírito. Agora vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8,
e o versículo 10. Romanos capítulo 8 e o versículo 10. Ele diz assim, Romanos 8, 10. Ele diz assim, vamos ver aqui, 8, 10. Ele diz, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então aqui esse versículo nos dá clareza, nos dá entendimento que quem peca não é o Espírito. Quem peca, quem está morto não é o Espírito. Quem peca não é o Espírito, é a carne. Então 1 João 1,8, ele diz que se nós dissemos que não tem pecado, quer dizer, se nós não cometemos pecados nesse corpo. Agora o Espírito, ele não peca. Então agora nós vemos que a Bíblia não está em contradição, porque ela diz claramente, ela está em harmonia perfeitamente. João 1, versículo 8, ela está em harmonia perfeitamente com João. 1 João 3, 9, 1 João 3, 6 e 1 João 5, 18. Porque o espírito da pessoa, o espírito do crente, do servo de Deus, ele não peca. Agora veja bem aqui o que Jesus falou em Mateus 26, 41. Vamos ver aqui, confirmando isso aqui. Jesus falou em Mateus 26, 41. É um pequeno estudo só para 26, 41. 26, 41, Jesus disse assim, vigiai e orai, porque não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então quem peca é a carne, não é o espírito. Esse negócio de dizer que a pessoa, quando ele peca, ele suja o espírito da pessoa, isso daí ela entra em contradição com outras escrituras. Quer ver uma coisa aqui? Vamos primeiro, por exemplo, para Hebreus. Hebreus 6. Hebreus 6. Hebreus capítulo 6 e versículo 4. Ele diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do celeste, e se fez participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes dos séculos vindouros, e recaíram, ser outra vez renovados para o arrependimento, pois quanto ele, de novo crucificaram o Filho de Deus e expondo a virtupério. Então nós vemos que não há nenhuma possibilidade de uma pessoa, ele morrer, ele cair da graça, e ele voltar outra vez. Então esses ensinamentos, que os pentecostais e que até mesmo alguns batistas, alguns presbiterianos, ele adotam, que vem de uma doutrina dos arminianos, que o homem poderia pecar e voltar outra vez. Ele caía da graça e poderia voltar outra vez, quantas vezes quisesse até ele morrer. Se ele morresse no pecado, então ele estava definitivamente perdido da graça. Agora, os presbiterianos, eles erram um pouco nessa teologia, na teologia de João Calvino. João Calvino, ele acredita na teologia, na salvação uma vez, e a salvação é eterna e incondicional. Eu também creio nessa teologia. E os calvinistas também, eles acreditavam também, eles pregam também, não sei agora, esses novos. Mas o João Calvino, por exemplo, ele pregava a teologia da predestinação. E realmente tem um fundamento profundo. Agora, veja bem, em Hebreus, diz que aqui é impossível. Se o Espírito Santo sair de um crente, ele nunca mais, ele está perdido, eternamente ele está perdido, segundo a palavra de Deus, ele está perdido. Não há nenhuma consideração na Bíblia que possa garantir a ele que o Espírito Santo retorne a ele outra vez. Eu não aceito essa teologia, que o crente ele ganha salvação, que o crente Jesus está toda hora tirando, está apagando o nome do livro da vida, e toda hora Jesus está escrevendo no livro da vida. Não é assim. O crente, a pessoa quando confessa Cristo, é servo de Deus, é filho de Deus, passa a ser filho de Deus, 1 João 1, versículo 11 a 12.
ele recebe o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14, aqui é a garantia. E ele é batizado no Espírito Santo, tudo. Ele recebe todas essas coisas porque Deus fez isso tudo em conjunto. E nós estamos selados para a eternidade até a volta do Senhor Jesus. Agora é claro que se o crente pecar, isso é, se o crente cometer pecado, aí então Deus disciplina ele. Então Deus disciplina o crente. Nós vemos exemplos aqui em Coríntios 5,5, o apóstolo Paulo entregando aqueles irmãos, graças a Deus que ele reconciliou-se, mas entregando o irmão para a destruição da carne, a fim de que o Espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então essa teologia que diz que Jesus tira o nome do livro da vida, ele entra em contradição com o livro de Hebreus capítulo 3, 13, versículo 5. Veja como é que Jesus diz lá, olha que promessa maravilhosa que Jesus diz lá. Então, primeiro, Hebreus 13, versículo 5. Hebreus 13, versículo 5, ele diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nunca te desampararei. Na outra Bíblia atualizada, ele disse, eu nunca te deixarei, e de modo nenhum te abandonarei. Jesus disse em João, me parece que é João 7, deixa eu conferir aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João, João 7, versículo 36, veja como que Jesus disse, 7,36, não, 6, perdão, 7,30, 7,36, perdão, desculpa que eu não lembro. É 6,37. Ele diz aqui, ó, tudo que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esse versículo ele dá uma das grandes promessas de Cristo para o crente. Então o crente não precisa ter medo que vai perder salvação. Agora é claro que nós temos em nós uma semente. É uma semente viva, a semente do Evangelho. Então nossa natureza é uma natureza de servir a Deus, não uma natureza de desobediência, não uma natureza de viver na rebeldia, não na natureza de se opor a Deus, não uma natureza de manter-se rebelde contra Deus. A natureza do crente deve ser uma natureza de fazer a vontade de Deus. Mas nós cometemos falta sim, mas é na carne, não é no espírito. Não há teólogo no mundo que possa provar essa teologia, que o crente perde salvação. Portanto, meu irmão, se alguém está falando, ensinando para você que você perde salvação, não acredite nisso. Vá pela palavra de Deus. Esses versículos são suficiente para lhe preparar e você entender que o crente não perde a salvação. Agora, não fique no pecado, porque Deus disciplina. Aí se o crente ficar no pecado, aí Deus disciplina. Se ele não arrepender, aí Deus disciplina sim. Disciplina e disciplina forte. Nós temos exemplos na Bíblia. Então, mas a salvação é por Jesus Cristo, nosso Salvador. Não há outro meio de nós sermos salvos. Não é por obras, Romanos 2, versículo 8, Efésios 2,8, perdão. Efésios 2,8 diz assim, não é por obras, para que não se glorie. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Jesus que morreu na cruz. Jesus que pagou o preço. Tem muitas pessoas que falam em Jesus, muitas pessoas não entendem realmente as promessas do Senhor e não entendem o sentido da cruz.
não entende por que Jesus morreu na cruz. Tem muita gente que não entende como vem, como é o mecanismo, vamos falar assim, qual é o mecanismo sobre a doutrina do pecado. Que é um ensinamento muito grande, profundo. A doutrina do pecado não é fácil, ela é bastante complexa mesmo, realmente. Agora, o ensinamento sobre a teologia o ensinamento sobre a teologia da salvação, a soteriologia, ela também é complexa também. E ela, para saber sobre negócio de salvação e perdição, precisa estudar esses dois estudos, dois ensinamentos, teologia, essas duas teologias paralelas. A teologia do pecado é martiologia e a teologia da salvação é soteriologia. Para poder entender como é possível nós sermos salvos, como é possível o homem ser perdoado. Agora, essa teologia que ensina, que coloca Jesus de lado e a pessoa quer se justificar através de Eucaristia, quer se justificar através de rosário, quer se justificar através de reencarnação, quer se justificar através de reencarnação, essa teologia, isso não é teologia. Isso daí é ensinamento dos homens. É heresia. Nós temos que se basear na palavra de Deus. Ou senão, se nós não aceitarmos a palavra de Deus, nós estamos perdendo nosso tempo e nem a pessoa não entra no céu. Porque ninguém não entra no céu a não ser por Cristo. Jesus é a porta. João 10, versículo 9. Agradeço a oportunidade, que Jesus abençoe.